Começando mais um Conexão FUMEC, hoje tendo a honra de receber Jurema, que é a coordenadora do curso presencial de administração da FUMEC. Jurema, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, viu? Eu preciso dizer que, a gente já estava conversando aqui nos bastidores sobre esse projeto do podcast. Surgiu numa demanda nossa em conjunto, né? E queria que você contasse um pouquinho disso para a gente começar a esquentar nosso papo. Então, foi algo assim inédito, né? Vamos fazer um bate-papo sobre o Hackathon, que foi um dos resultados importantes que o curso de administração teve, né? O CRA, ele é um grande parceiro da FUMEC, e ele empreendeu esse Hackathon 2023, e resolvemos participar com uma equipe apenas, né? E tivemos um resultado extraordinário, né? Nós fomos os primeiros colocados interior, né? E em torno todo de BH. Então, primeiro lugar geral. E disputou um monte de gente grande também, né? Disputaram várias. Foi uma briga ferrenha. Faculdades, universidades. E a gente se destacou bem, né? Foi um resultado incrível, assim. Foi. E, assim, a divulgação dele foi no Embra, né? Que trouxe para a gente uma visibilidade muito grande, porque nós tínhamos empresários, né? E eu vou te dizer, Rafa, nós fomos procurados pela empresa a qual nós, né, entregamos a solução do desafio, e ela nos contratou para fazer a implementação do nosso projeto. Olha aí, que coisa maravilhosa. Então, a empresa Júnior está assumindo agora esse projeto. É oficial, né? Já é oficial. Então, isso é incrível, assim, porque até para contextualizar o Hackathon, a gente vai até colocar o link aqui também do programa que a gente fez, que foi o primeiro programa de podcast que a gente fez aqui, contando a história do Hackathon, que foi isso, assim, a gente teve uma turma maravilhosa, o Felipe veio, conversou com a gente, contou essa história, eu fiquei, assim, maravilhado. Então, parabéns para o curso inteiro, né, para você como líder aí do curso. Deve ser muito bom, né? Ver o trabalho sendo feito de verdade. Assim. Mas aí entra já o raciocínio todo, né, da administração. Né? Nós estamos falando do curso de administração. Sim. E a gestão até para escolher as pessoas para participar. Perfeito. Então, para a escolha, nós procuramos identificar, abrimos um processo de inscrição, né? Alunos com aptidão para cada área específica que a gente poderia ter no desafio. Porque o desafio a gente não sabe o que é. Então, você escolhe a equipe antes e depois participa. Olha, tem uma metodologia que eu sigo, primeiro escolher quem, depois o quê. Exatamente, você tem toda a razão. E aí nós somos muito felizes com a equipe, né? Porque as expertises foram complementares. Sim. Então, aí, olha, qual área que você vai ficar? E você, o que você gosta? Não, essa aqui eu não gosto, essa aqui eu não gosto, não, essa eu amo. Então, assim, e foi legal, mas são 12 dias intensos. Meu Deus, para uma apresentar loucura, para apresentar a solução, né? E já foi o segundo ano que nós participamos. No primeiro, nós ficamos entre os primeiros colocados, e nesse nós emplacamos. E recebemos, né, um ok do próprio CRA, porque nós tivemos alunos que participaram do primeiro, né, que a FUMEC emplacou os primeiros lugares. E foi dito assim, nossa, como houve um crescimento da equipe. Então, de um ano para o outro. Isso é muito legal, né? E nós tivemos alunos no primeiro que estavam no primeiro período. Olha aí, já acabaram de entrar no curso, então, né? não precisa estar no 8º, 7º, terminando, não. Bom. Então, nós mesclamos, né? Tanto no primeiro como nesse agora. Tínhamos alunos do 2º, do 5º, do 8º período. E é isso que a FUMEC, né, se propõe a fazer, né? Juntar essas expertises aí para conseguir uma solução interessante. Eu fico sempre perguntando aqui para os coordenadores, né, o que tem de inovador no curso, o que tem de diferente, e eu vou te perguntar isso, mas eu já vou te dizer que uma impressão que eu tenho é que esse olhar de mentoria, esse olhar do coordenador diferenciado, buscando aptidões de cada um com um olhar muito estratégico, isso eu nunca vi na minha vida em nenhum lugar com 20 e tantos anos de carreira. Rafa, eu sempre digo assim para os nossos alunos, você aqui é único. E não é assim. Da boca para pra vender fora. O curso, não é.
né? Aqui, você é único. Então, e a gente acompanha. Eu, enquanto coordenadora, estou com eles no primeiro período. Tem uma disciplina que eu leciono, eu falo, olha, eu estou com vocês nessa disciplina, mas eu vou estar com vocês o curso todo. Acompanhando, sumiu, eu falo, não tenho te visto, né? Olha, estou gostando de ver, os professores me trazem resultado positivo. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Nós gostamos de ser tratados pelo nome. Sim. Né? Nós gostamos de nos sentir parte. E aqui os alunos fazem parte. Eles não são apenas alguém que entra para aprender algo, não. Ele entra para somar. Somar, construir, né? Isso é maravilhoso. Exatamente. A impressão que eu tenho é que aqui na FUMEC a gente, de fato, é parte da sociedade, né? Pega uma pessoa curiosa, sedenta, vem, trabalha, devolve como produção, né? Como crescimento. Mas, acho que é bem Rafa, isso. às vezes a pessoa não sabe o que quer. Às vezes ela fala, olha, eu quero administração, mas eu ainda não sei qual área. Então, quando você fala sedenta, às vezes ela está sedenta por descobrir algo. Sim, perfeito. Né? E aí as possibilidades que o curso de administração traz, exatamente por ele atuar em 4 eixos distintos. Então, o profissional pode atuar no marketing, ele pode atuar em finanças, ele pode atuar em recursos humanos e pode atuar em uma grande área que é logística, produção, né? E qualidade, cadeia de suprimentos. Então, olha que interessante. Ele tem esses 4 eixos. E aí ele tem uma visão holística. Diante disso, ele pode perceber, poxa, o que eu gosto de atuar? E aí eu até conversei com um candidato agora, anteontem, eu falei, olha, você vai ter essa possibilidade de descobrir, porque você vai vivenciar na sala de aula, mas você vai vivenciar a prática no mercado. Então, nós temos disciplinas que elas têm um conteúdo que a gente chama de projeto de extensão. Então, esses projetos de extensão, 50% da carga horária é em sala de aula com o professor, aprendendo o conteúdo. Você vai no mercado, escolhe uma empresa e faz um projeto para aquela empresa. E traz aquele projeto para ser subsidiado pelo professor para resolver aquele propósito. Então, isso é único. As empresas lucram porque tem um profissional que está querendo aprender, 0,800, né? E para o aluno, ele fala assim, gente, eu estou no segundo período, porque o primeiro começa, né? No segundo período. Poxa, mas eu estou no segundo período e eu já faço isso no mercado? Já. O professor está te ajudando, você vai. E o que a gente tem percebido é que os empresários querem vir aqui para receber a entrega. Entendi. Então, só para entender, os empresários entenderam que aqui existe mão de obra muito qualificada em construção, né? Confiam nisso e vêm buscar isso aqui. Isso é incrível. Ou seja, o aluno entra já pisando no mercado, né? Já pisando, exatamente, entra, e aí são 4 projetos que vão acontecendo durante o curso, e cada um em um desses eixos. Olha, eu vou te falar uma coisa, isso é muito, muito diferente mesmo do que a gente está habituado a entender por um curso de administração, por isso queria muito te trazer aqui, porque a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Você acabou de falar de 4 eixos, ou seja, a ideia antiga de que, sei lá, em algum momento teve-se As ênfases, você quer dizer das ênfases? Não é nem ênfase. O que eu quero dizer é o seguinte, em algum momento o curso de administração ficou mal interpretado, talvez. E aí existiu um momento em que aquilo ali, vou fazer administração, qual é o objetivo da administração? E a gente está aqui falando que tudo tem administração. Tudo requer administração. E você está falando de 4 eixos, que são 4 áreas totalmente distintas. De olha a importância e complementares. É disso que eu estou falando. Tudo se encaixa, mas são pulverizações, né? Isso. E aí, esses eixos, eles são distribuídos através de uma matriz curricular e que vai dando perfil formativo. Perfeito. E que aí eles vão se linkando e vão formando o profissional. Então, quando chega no final, nós temos uma disciplina que chama modelos de tomada de decisão, e aí o aluno aprende de acordo com
diversas metodologias ativas, como que ele vai tomar as decisões acertadas diante de todo o conteúdo que ele viu. Meu Deus, quantos negócios seriam evitados de falir antes dos 2 anos se tivesse tido essa disciplina? Rafa, você sabe que eu já tive alunos que mencionaram isso? Lá no primeiro dia de aula, né, às vezes, eu inicio o curso, né, a minha disciplina primeira ali é Evolução do Pensamento, né, Gerencial, a antiga TGA, Teoria Geral da Administração. E aí a gente vai falando sobre os pensadores, vai mencionando coisas lá de 1900 e poeirinha, né? E aí eu sempre trago para o contexto atual. E aí já tive assim, diversos alunos que falaram, professora, se eu soubesse disso, eu não teria quebrado, eu não teria ido não tão bem nas empresas que eu estive. Sim. Então, assim, essa contextualização, né? E assim, tem hora que a gente pensa, poxa, o curso de administração, ele é só para quem está saindo do ensino médio? Não. Então, assim, nós temos muitos profissionais de mercado que estão à procura de entender, sabe fazer, mas o que está por trás daquilo? Sim. Né? Então, assim, e ele vem com uma bagagem que ajuda a contextualização do professor em sala de aula, né? Ajuda toda essa interlocução. Real, né? Isso. Vivência real, isso é muito rico, né? Isso. O network, talvez, no curso de administração, principalmente para essa turma, que normalmente vem no turno da noite também, né? Muitas vezes as pessoas... Você sabe que isso daí, às vezes, não é tão assim? É uma curiosidade que eu tenho. Eu tenho alunos do turno da manhã que precisam vir, porque às vezes trabalham tarde à noite no negócio. Existem vários modelos de negócio hoje em dia, né? O horário comercial já não é tão uma realidade mais. Então, a pessoa tem flexibilidade disso também. E uma coisa que eu te falo, assim, a pandemia trouxe alguns resultados positivos para a gente, nesse sentido. Que aí, os alunos, eles não querem o EAD. Eles não querem nenhum online. Eles querem o presencial. Eles querem o show do professor. Mas eles querem interagir. Sim. Então, eles querem contar a experiência deles, né? E atrás da câmera, eles não gostam. Perfeito. Mas na sala de aula, eles vão se soltando, né? E os profissionais de mercado são nossos professores. Então, nós temos professores mestres, doutores, né? Mas com experiência de mercado. E que cria aquela... sabe aquela paixão? Sim. Que tem pela área que ele desenvolve há tantos anos. E aí ele contagia os alunos. Então, tem hora que os alunos falam assim, mas eu quero fazer o meu trabalho final de curso em tal área. Tá bom. Aí passa um semestre em contato com outro. Não, agora eu já quero fazer. Por quê? Porque cada um apaixona. Vai se envolvendo, né? Exatamente. É uma ideia, né? Não é só um curso, é uma ideia, um pensamento. Isso é muito bonito. E aí, quando a gente olha o aluno formando, você vê como que ele está diferente. Sim. Então, isso é emocionante. Lá na colação, você vê os familiares receber aquele aluno e você vê como entrou e como ele está saindo. Nós transformamos vidas, né? Isso é um fato. Por isso, verdade. trazer vocês aqui para a gente contar cada vez mais histórias, né? Bom, eu quero saber em termos de empregabilidade, assim, como que está o nosso egresso aqui? Formou. Qual é a realidade hoje num cenário 2023/24? Como estão saindo nossos alunos em termos de empregabilidade? Eu vou antes ainda. Por favor. Né? Como o nosso aluno entra? Ele entra ávido por conhecimento. Sim. Mas o mercado já está buscando esse aluno segundo ou terceiro período. As empresas não estão querendo, às vezes, uma experiência. Ela quer lapidar, mas quer que ele esteja na faculdade. Interessante. Então, aí, liga para o coordenador. E aí, liga para mim e fala assim, olha, professora, você tem alguém aí, né, que você consegue indicar? E aí a gente vai, conversa com os professores, porque a indicação é complexa, né? E aí fala, olha, tem esses alunos com esse perfil. Então, assim, nós atuamos nessa empregabilidade desde cedo. Perfeito, isso é ótimo, porque eu, né? Talvez a minha geração, mas talvez quem escute aqui tenha na cabeça de que a empregabilidade vai acontecer só depois que forma, pegou o diploma, e é isso que você está falando que não existe, né? Não aqui. Então, primeiro, segundo, terceiro, e assim, olha, primeiro período noite,
eu tive alunos que vieram do interior sem colocação na própria sala de aula. Que Eles legal. conseguiram, os colegas foram conhecendo. Lá na minha empresa está precisando, eu te indico. Muito bom. Então, assim, terminamos o primeiro período praticamente com todo mundo já trabalhando. Que coisa boa. Isso é muito diferencial, né? Eu acho que assim, a gente vê tanto no mercado, infelizmente, ofertas vazias de cursos de administração. E aqui a gente está falando de quase que uma consultoria, uma coisa muito direcionada, né? Porque a partir do momento que a pessoa está em contato com outras pessoas, com o olhar de um mentor e com contato com o mercado, a coisa acontece. E aí eu falo com eles, gente, olha, presta atenção. O network de você está aqui. Então, o comportamento, né? O seu perfil, né? Sim, Como você lida. Sim. E aí a gente já começa com disciplinas, né? Nós temos disciplinas, competências comportamentais, né? No primeiro período. Que são as soft skills, né? Trabalha soft skills, mas também a importância da hard skills, que é o Opa. que ele está fazendo aqui, né? É toda esse rol de cursos que ele pode ir fazendo durante o curso de administração. E para isso a FUMEC tem muitas possibilidades. Nós temos semanas acadêmicas, nós temos a FETAGE, que a gente traz o mercado de trabalho para cá. Então, os profissionais vêm apresentar o que eles realmente estão fazendo. Muito bom. E muitos falam assim, olha, eu sou ex-FUMEC, né? Então, eu estou precisando de profissionais. Então, assim, respondendo, né, a sua pergunta, durante o curso, já tem as possibilidades. E no final, o que acontece? Tem a possibilidade dos trainees, vem a admissão desses estágios todos, que às vezes o aluno já está no 4º, 5º período, ele já é admitido pelas empresas, né? E quando ele sai no mercado de trabalho, o peso de onde formou é significativo. Muito. Cada vez mais. Inclusive, a gente não está falando aqui das empresas que vêm buscar aqui, a gente não está falando de qualquer empresa, né? São empresas grandes, robustas, as empresas que estão sempre em destaque, né? Nós temos aí Vale, Arcelor, a própria Fiat e todas as empresas que fornecem serviços ali, né? E produtos para essas grandes empresas, né? E temos ainda startups que vêm aqui buscar aqueles alunos para ajudar a desenvolver. Sabe por quê? O curso de administração, ele possibilita um raciocínio de um negócio. Então, primeiro período, você tem uma disciplina que trata de startups, criatividade e inovação. É o nome da disciplina. Nossa, legal demais. Então, você já entra aprendendo a empreender, né? A criar a sua startup. Porque fala aí, né? Startup é isso, né? Vamos empreender, vamos fazer... Mas como será que é isso daí? Quais são as ferramentas que eu tenho para... E sem ser um aventureiro, né, Jurema? Que é o grande problema que você falou, né? Abre, a empresa fecha porque não sabe fazer. Perfeito. Né? Então, assim, o profissional sai hoje, talvez com uma média de salário aí, que isso é interessante a gente falar, né? 7, 8 mil começando a carreira. E a gente consegue perceber 15, 25, 30 mil para aqueles profissionais já maduros. E aí você pergunta, nós temos profissionais assim, fazendo administração hoje? Temos. E estamos produzindo e frutificando muitos talentos aqui. Então, assim, não me assusta mais quando eu vejo ex-alunos nossos ganhando essa faixa de salário, 25, 30 mil, porque eu vejo o que aconteceu aqui, né? A gente vê acontecer. E tem alunos que eles estão bem, são empresários do mercado, e ele vem exatamente para entender, né? Olha, eu tenho uma equipe lá, consultor fala comigo isso, mas será que é isso mesmo? E aí ele não sabe criticar, porque ele não tem a base. Perfeito. E aí ele volta. E aí quando ele vem para a faculdade, às vezes ele é criticado. Ele fala, pô, mas você está voltando. E é voltar ou é iniciar. O Felipe é um exemplo disso. Isso, o Felipe é isso, né? Ou dar continuidade, né? Então, o Felipe foi um desses alunos, né? Que brilha nos olhos dele falar da FUMEC. Você esteve aqui com ele, né? Ele abriu os podcasts. Então, assim, ele gosta muito da FUMEC e ele veio à procura dessa base. Inclusive, quero trazê-lo nesse novo formato aqui e contar a história.
Eu fiquei de bater um papo com ele, porque é sobre isso, assim. Acho que a FUMEC é muito sobre isso, sobre a transformação que a gente é capaz de fazer para quem se propõe a fazer isso. Mas como o Felipe, nós temos muitos alunos que são apaixonados com a Quero FUMEC. trazer aqui também. Que são apaixonados com a FUMEC. Às vezes eles ficam meio assim com essa questão de câmera, né? Mas aí se vier um grupinho aí, quem sabe, Vem, né? a gente faz uma bagunça aqui. Jurema, para a gente fechar, eu quero saber a sua opinião. Eu pergunto isso sempre, eu sou um entusiasta com algumas ressalvas, um estudioso a respeito da inteligência artificial. Queria que você me falasse qual a sua opinião disso acoplado na sua área e as consequências, o futuro disso. Então, Rafa, a inteligência artificial, ela está aí, batendo a nossa porta, né? Assusta. Então, muitas pessoas têm ficado incomodados, né, com todas as possibilidades que ela nos dá, né? Mas eu entendo que ela é acessória. Então, eu preciso ter um raciocínio todo antes de lidar com essa questão da inteligência artificial. Então, ela nos fornece dados, né? E ali a gente linka, gerando informações. Mas eu preciso saber o que eu quero primeiro, o que eu quero pesquisar, né? O que eu quero perguntar, né? E isso aí, a ferramenta do ChatGPT, a gente percebe perfeitamente isso, né? Se eu faço uma pergunta que não é muito clara, a resposta... No mesmo nível, né? No mesmo nível. Então, assim, eu preciso saber perguntar, né? Eu preciso entender o que eu quero. E aí, no processo de gestão, a gente constrói esse modelo mental, né? Então, tem toda uma lógica que eu preciso saber como começo. Sim. Então, eu preciso planejar, eu vou identificar o que eu quero tratar, eu vou diagnosticar, mas quem é que vai me dar os dados? A IA está aí. Então, antigamente, a gente fazia, você que é da área de marketing, pesquisas de mercado. Quanto tempo demorava, Rafa? Nossa Senhora, meses. E? Dinheiro, muito dinheiro. Muita gente envolvida. E agora, hoje, as grandes empresas estão usando a IA, né? Então, tem hora que a gente fica assim, tá me seguindo aqui, olha que legal, né? Tá falando que eu tô no shopping. Olha que legal, curtiu, né? A minha rede social aqui e tal. Ela está entrando em todos os lugares, pega as informações e vende para as empresas. Rápido, já com uma informação direcionada e até para comprar. Eu vou comprar o quê? De quem? O que eu quero? Então, isso daí, a gestão fornece esse raciocínio, né? E a IA, simplesmente, ela vai nos dar. E aí, o que eu faço com essa informação depois que ela chegou? Perfeito. Olha como muda tudo, né? Muda tudo. Qual informação chegou? A que você pediu? A que eu pedi. E aí, será que eu fiz direito? E aí, se eu não fiz direito, o que eu já paguei por algo que... Né? E o tempo, porque o tempo é dinheiro. Sim, né? sim. E assim, eu acho que maior do que tudo isso, né? O que eu quero com. Então, eu acho que isso é que abre todo o modelo mental. Perfeito. Né? Qual é o objetivo disso? Qual que é o objetivo disso? O que eu preciso? O que eu vou fazer com isso? Ou o que essa IA pode fornecer para mim? Eu fico pensando assim, como a inteligência artificial deve ser uma evolução dos seus pensamentos ou uma organização disso para o objetivo X. Para o objetivo, exatamente. Eu tenho percebido gente... Como qualquer coisa, né? Utilizando da pior forma possível uma ferramenta tão rica. Olha, Rafa, e quando ela surgiu, né? E aí já tiveram vários programas, né? Falando sobre o ChatGPT na escola. Sim. Como que ele vai ser usado? Eu, em sala de aula, falo com os meus alunos, assim, vai lá, procura isso. Vê o que ele traz para a gente aí, né? Porque você está lá falando, e aí eles estão com o celular. Fala, então procura para mim. Como que está aí? E aí eles trazem, professora, isso aqui não está muito certo não, né? Esse contexto que a gente está vendo é diferente. Eu falei, mas como é que você procurou? Como é que você pediu? Né? Você associou com o quê? Promove o debate disso, né? Isso. E aí o aluno quer isso, né? O mundo está aí com todas essas tecnologias, a gente tem que saber usar, Sim. Né? E é isso, saber usar. E que às vezes não é tão fácil assim, a gente entrar e fazer uma perguntinha só, né? E ele fornece aquilo que a gente pede, né?
Se eu peço lixo, ele vai fornecer lixo. E eu penso assim, Jurema, de verdade, que a inteligência artificial vai escancarar um problema que a gente tem de falta de consciência no geral. Consciência das coisas. Consciência, qual é o objetivo, quais são os riscos, um pensamento mais crítico. Então, talvez a inteligência artificial vai nos forçar a chegar num lugar de um pouquinho mais de maturidade para tomar todas as decisões. E tem um ponto, Rafa, que a gente fica pensando assim, poxa, mas tá bom, vocês estão falando de tantos termos aí, né? E como é que eu vou ficar sabendo disso? Nas disciplinas. Então, por exemplo, IA é uma disciplina nossa. Inteligência artificial e transformação digital. Olha que legal. Então, ali vai aprender, né, as principais metodologias ativas, vai aprender como funciona, as possibilidades. E os objetivos. Tudo. Os debates, né? Isso que a gente está falando aqui tem na disciplina, assim, né? Provocando debates de consequências e tudo. O tempo inteiro. E aí a gente sempre com exemplos práticos do mercado. Você viu aquela empresa? O que ela está fazendo com inteligência artificial e tal. Então, aplicado, né? Aplicado. Então, o aluno, às vezes, vê algo e depois ele fala assim, gente, mas eu já vi isso daí, mas eu não entendia, né? E aí, quando ele olha lá na frente, fala assim, não, peraí, agora eu já sei. Teve um dia que um aluno, ele trouxe para mim, um dia depois da aula, ele falou, professora, olha, eu estava falando sobre a indústria 4.0 na minha aula, que está aí batendo no mercado, essa quarta revolução industrial na indústria. E aí, eles fizeram uma pesquisa em vários países, né? E esse, especificamente, ele ficou com um berço que foi a Alemanha. E aí, ele falou, professora, sabe que eu saí, fui para um barzinho com os colegas, e aqui só deu, né? E ele falou, né? Vou falar, o Igor, né? Ele falou, só deu o Igor. Porque o quê? Ele apresentou, ele ficou falando. E as pessoas, às vezes, não entendiam do que era aquele conceito. E aí ele estava se sentindo, né? Porque aí ele falou como é que era na Alemanha, como é que é no Brasil, como é que é em outro país. E aí, vivenciando em sala de aula, te possibilita até a informalidade. Perfeito. Porque você tem de ter um arcabouço para discutir. Perfeito. Né? E quando você vai em vagas de empresa, você tem, assim, muitos termos. E que esses termos, se você não pratica em sala de aula, o inglês hoje dominou, né? Então, eu gosto sempre de dizer, poxa, você vai lá e aí na entrevista te pergunta assim, você conhece de KPI? Aí o aluno fala assim, que é isso, né? E aí, quando a gente fala, olha, são indicadores-chave, você conhece? Se eu soubesse o que é isso, né? Eu teria respondido. Então, assim, a gente traz todos esses termos dentro das disciplinas e vai construindo conhecimento, sabe? Isso é importante, né? Eu fico pensando em KPI, por exemplo. Eu que estou no mercado há muitos anos, isso já é muito natural para mim. Mas quem não tem ideia, se não souber disso, é o básico. Isso é o mínimo do mínimo. E não é só conhecer uma sigla, entender o objetivo. É disso que a gente está falando. Né? O curso presencial, ele te dá isso. Porque é o que eu falo com os alunos. No primeiro período, não aceitem nada se você não entendeu. Pergunta. E aí, na hora que eu falar algo que vocês não estão entendendo, me pergunta, questiona, porque eu estou aqui e adoro dúvidas. Isso é muito bom. Vocês entenderam? Professor, eu não entendi. Adoro. Porque aí você volta, né, com um outro repertório e explica. E não são todos que têm a coragem de falar, eu não entendi. Sim, né? sim. Não, nunca ouvi esse termo. Isso é termo, tão rico, né, Jurema? Como é rico você falar, não entendi, fala de novo. Isso, porque, olha, se o aluno já chegou a te dizer que não entendeu, é porque ele está sintonizado com o que você está falando. Perfeito, isso é muito legal. Que aí eles falaram assim, professora, faz revisão de prova pra gente. Eu falei assim, faço. Vocês me tragam as dúvidas. Sim. E aí, porque quando ele chegar com a dúvida, ele estudou, ele pensou, ele teve dúvida. Ele acionou o mecanismo do raciocínio. É isso que eu quero. E nada pronto. Entendeu? Tudo é construído. Entende? Nossa, que aula. É isso. Que aula. Eu tenho aqui a honra de receber vocês e eu fico tendo aulas aqui, dá vontade de anotar tudo. Jurema, muito, muito, muito obrigado. Adorei nosso primeiro papo aqui. Teremos muitos. Quero ter muitos e muitos para a gente falar de vários assuntos da administração, enfim, tudo que for surgindo de novo a gente vai colocar aqui. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada a você pela oportunidade. E aí, curtiu? Então deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações que toda semana tem vídeo novo por aqui. #FalaFumec para compartilhar nas redes sociais, compartilha nos grupos de WhatsApp. Tem muita coisa legal por vir, beleza? Te espero por aqui. Valeu!